Espero que esteja tudo bem aí com todo mundo. Vamos começar mais uma live para a gente conversar sobre alguns assuntos bem legais. Hoje é um dia muito feliz para mim, né? A gente resolveu abrir uma nova turma do curso de aprendizagem ativa na prática e assim, abrimos uma quantidade específica de vagas e as inscrições estão assim a todo vapor. A galera tá querendo a transformação. Tinha muita gente já na fila de espera, né? E é muito legal ver a animação que o pessoal tá lá no curso já comentando. E tô aqui, tô pronto para mudar. Então, assim, é muito legal, uma energia muito boa. Acho que essa turma vem, assim, trazer muita coisa boa para Educaetos. Estou muito animada. E aí, hoje, né, eu vou anotar aqui o tema. A minha ideia é falar o que não pode faltar em uma aula. Rapidinho, gente. Perguntas na interrogação. Publicar, tá? Tá aparecendo aí pra vocês, né? Então, assim, deixa eu só fixar aqui. Fixar. Pronto. Então, eu fiquei com vontade de conversar isso com vocês, né? Acho que são elementos que a gente precisa pontuar para a gente poder ir caminhando na nossa transformação, né? Para quem está no curso ou para quem entrou agora no curso vai começar e está bem mastigado, mas vou dando alguns insights por aqui também com o sentido de auxiliar nessa caminhada que todos estão empreendendo aí em busca de ter uma sala de aula engajada, né? Um ensino que faça sentido, uma prática que seja uma prática próspera, né? Dentro da sala de aula. Então, o que não pode faltar em uma sala de aula? Como é que eu cheguei nesses pontos, né? Que eu elenco aqui. Janaína, não o autor falou isso, né? Isso é uma coisa que acaba que eu tenho trazido muito esse comentário. Porque muita gente sempre me pergunta autores. E aí, o que acontece? Tudo, por exemplo, lá no curso, tudo que tem autores, eu cito e recomendo. Mas tem algumas coisas que são conclusões minhas que eu vou trazendo e, de fato, eu preciso caminhar para a publicação dessas coisas e tal. Mas, enfim. Então, gente, o que não pode faltar em uma sala de aula? Eu fui fazendo retrospectivas de vários ambientes na minha formação em que eu me engajei e por quê. Tanto como aluna da educação básica quanto aluna do ensino superior, também em ambientes religiosos, durante práticas religiosas, como é que aquilo, né, era, como os rituais eram organizados e como eu me envolvia, me engajava ou, enfim, me conectava. Também me observando em palestras, em workshops. E aí eu fui chegando a esses pontos que eu vou compartilhar hoje com vocês. Nunca tinha feito uma live para falar assim de uma coisa tão estruturada, tá? E aí vocês podem também ir fazendo perguntas se tiverem, mas façam na interrogaçãozinha que fica por aqui, tá? No de vocês. E porque aqui nos comentários é possível que eu não veja, tá bom? E eu quero buscar assim atender todo mundo, tá? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu venho falando já há algum tempo, que não pode faltar numa sala de aula para mim, é o ritual. A sala de aula ela precisa ter um ritual. Ela precisa ter uma narrativa que sim se repete. Com inovação, não tem problema que seja com inovação, mas uma narrativa que sim, que ela se repete, sabe? Os alunos, eles sabem o que eles podem esperar daquela estrutura daquela aula, no início, meio e fim. Eles entendem a lógica, ainda que, mesmo que você não tenha nem aberto isso de forma tão consciente. Olha, eu começo fazendo, né, trazendo alguma coisa no quadro, um desafio, ou começo fazendo um círculo e tal, e depois eu vou para aula expositiva, e depois isso. Mesmo que você não clareie isso para eles, né, eles já percebem isso. A gente é um ser humano, né, a gente tem a razão, a gente tem a capacidade de apreensão do mundo ao nosso redor com muita profundidade. Então a gente entende como as coisas se apresentam, mesmo que na hora que a gente seja questionado assim, e aí, como é que as coisas funcionam? A gente pensa, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu sei como é que isso funciona, né? Justamente por essa capacidade que a gente tem de perceber as coisas como elas acontecem, tá? E esse ritual, essa narrativa, eles trazem uma segurança, trazem uma sensação de conforto e trazem também uma eficiência na sala de aula, no envolvimento dos jovens, dos adultos, das crianças. O segundo ponto que eu gostaria de dizer, que não pode faltar em uma sala de aula,
são ordem, é a ordem, na verdade. E como é que essa ordem se materializa? A ordem se materializa por meio de regras que você estabelece, regras que podem ser regras mais, inclusive filosóficas, do tipo, somos recursos um para os outros, como regras também mais específicas da conduta dentro da sala de aula, né? Se você quiser falar, você precisa levantar a mão, né? Se você quiser ir para fora, você precisa pedir licença, coisas assim, tá? Ou regras também de como utilizar os materiais que existam dentro da sala de aula, ou o elemento principal que você tem de avaliação contínua, por exemplo, pode ser o portfólio, coisas desse tipo. Então, vocês podem ter desde regras mais filosóficas, como essa que eu falei, todos somos recursos uns para os outros. Eu gosto muito também de uma que ninguém é bom em tudo e todo mundo é bom em alguma coisa. Isso é muito legal também, que traz essa ideia da colaboração e tal. Como regras de conduta mesmo dentro da sala de aula. Então, por exemplo, quando um tá falando, o outro precisa escutar, tá? Se você utiliza, por exemplo, círculos dentro da sala de aula, né? Rodas, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho várias rodas temáticas, né? A roda da fala, a roda da música, a roda da história. A roda da história, quando eu faço... E eu faço isso no ensino superior também, tá? O pessoal acha que no ensino superior o negócio tem que ser quadrado. Eu não. Comigo não, já fiz até ciranda. Uma vez eu tava dando aula de climatologia, né? As meninas todas arrumadinhas e tal, né? Curso noturno, todas engomadinhas. Aí a gente tinha criado uns pluviômetros de cano de PVC. Tínhamos deixado em vários pontos da universidade para a gente fazer uma medição, né, da chuva e poder gerar e representar isso nos climogramas, né? E a gente faria essa análise por 3 meses. A gente tinha montado, porque sabia que a chuva ia começar. E aí no primeiro dia da chuva, a gente estava em aula. Aí eu falei, vamos lá para fora. Aí todo mundo parou, hã? Eu falei, vamos lá pra fora, a gente tá tendo aula de climatologia, tá chovendo, vamos lá pra fora. Vocês acham que vocês vão estudar climatologia só parada aqui dentro da sala? Climatologia escrita no quadro? Não, a gente vai lá vivenciar a climatologia agora. Aí, não, professora, não. Vamos lá agora. Não, o cabelo depois você escova de novo e tal. E fomos, e foi assim um momento muito legal. E aí a gente fez uma roda, sentado, né, embaixo da chuva, mas não era uma chuva torrencial, tá, gente? Também não sou maldosa. Mas e aí a gente teve a primeira roda da chuva, que eu nunca tinha tido, não. Mas o que eu tenho, por exemplo, de roda de história, né? É quando eu trago alguma história. Muitas vezes é uma fábula ou alguma história clássica ou até um conto de fadas. Que representa aquilo que eu estou trazendo de alguma forma, né? Eu vou trazendo por meio dessas histórias, mesmo que eu esteja dando aula de impacto ambiental, eu trago uma história que traga o sentido, né? A moral daquilo ali, vamos dizer assim, tá? E teve uma outra turma que eu me lembro que a gente foi fazer também um diário para observar as nuvens, né? E desenhar como é que estavam as nuvens no céu. A gente não pode estudar só climatologia dentro da sala. Então, assim, a gente também tem muita tranquilidade de que a gente tem uma rotina, a gente tem essa narrativa, mas a gente tem que ter o nosso feeling também daquilo que de como a gente vai conduzir para conectar os nossos alunos. Então, como eu falei com vocês, até ciranda eu já fiz. E depois esse dia foi muito interessante, que aí a gente fez uma roda, a gente foi perto da lanchonete, aí estava perto da hora do recreio. E aí tava cada um falando, parecia que tava todo mundo fazendo oração, né? E aí depois vieram me falar, né? Vieram me chamar para conversar. Mas na época eu tava no cargo de direção, né? Então não foi assim a direção que veio me chamar, porque eu era o cargo de direção, né? Mas os meus colegas, né? Janaína, o pessoal tava falando que você ficou com um grupo de alunos lá fazendo oração. Aí eu falei, não, eles não estavam fazendo oração, não. Eu adoraria, porque adoro rodas de oração, mas não era. Mas enfim, então eu tava falando isso porque é o seguinte, você pode ter, por exemplo, regras das rodas que você faz dentro da sala de aula, como é o caso, regras dos trabalhos em grupos, na hora que você vai realizar trabalho em grupo, ou regras de como é o trabalho em par, ou as regras de como é que eles têm que se portar na hora da aula expositiva. Então, mas é preciso ordem, tá? Esse é o segundo ponto, que é o fundamental que eu quero trazer para vocês. Sala de aula é um espaço que precisa de ordem, tá?
Então, não é só sala de aula. Ah, então, porque o que eu falei no início para quem chegou agora? Esses elementos que eu cheguei como conclusão que não podem faltar numa sala de aula, eles vieram da observação da minha própria vida, tá? Dentro da minha casa, na sala de aula, em workshops, em rituais religiosos, em tudo eu fui vendo coisas que realmente, para mim, foram elementos que me engajaram e que me fizeram aprender. E aí, assim que eu defini todos esses pontos. Então, a ordem é uma coisa que para o ser humano ela é fundamental. A gente até conversou isso na live de domingo, né? Sobre as pessoas têm essa necessidade, muitas pessoas, né? Têm essa necessidade de dizer que não, eu não quero rotina, né? Eu sou livre e tal. E na verdade, a ordem ela traz muita liberdade pra gente ser quem a gente é. Não existe essa necessidade de ter que buscar cada dia ser diferente do outro para eu encontrar minha plenitude. Isso é muito superficial. A plenitude não está nessas coisas, a plenitude da vida. Ela está numa coisa muito maior, num sentido muito maior de existência, tá, gente? Então, a gente fica se pegando essas pequenas coisas só para ter justificativa, parece, sabe? Para não buscar o que é realmente essencial. Outra coisa que é muito importante dentro da sala de aula é uma harmonia existente entre a fala e a escuta. Então, quando as pessoas falam, elas são escutadas. Quando as pessoas não estão falando, elas escutam. Então, e isso fluir de uma forma natural, sem ser uma coisa que, faz silêncio aí, né? Estão tentando falar aqui. Ou deixa o outro falar, não fica falando toda vez, espera que eu chame. Então, a regra, a ordem, ela facilita que haja essa harmonia. Porque se não há essa harmonia entre a fala e a escrita, fica intrucado, fica desrespeitoso, fica um exagero, né? Algumas pessoas têm muito mais exposição do que outras, e isso gera um desconforto dentro da sala de aula. E mais do que isso, né? Se perde a oportunidade de você aprender com o que o outro está falando ou compreender o ponto de vista do outro, que pode agregar para o seu ponto de vista, ou ainda que você continue achando, né, que aquele ponto de vista, ele para você não é o que faz sentido, mas você precisa aprender a escutar de alguma forma, né? E aí, escutar o contraditório é bom, inclusive, para você fortalecer o seu próprio ponto de vista, se esse for a questão, né? Porque eu acredito que quando eu desenvolvo em mim, né, a escuta, eu não estou necessariamente dizendo que eu vou escutar para concordar com tudo que as outras pessoas falam, mas para entender a perspectiva delas, inclusive sobre aquilo que muitas vezes para mim é uma coisa tão óbvia, tão clara, que é desse jeito, né? Mas aí eu consigo compreender, então é dessa forma que a outra pessoa pensa e tal. E pode servir para fortalecer, inclusive, os meus próprios princípios, tá? Uma outra coisa importante, foco. Essa é a quarta coisa. Se a gente fica na aula, a gente está falando uma coisa, depois a gente traz outra, a gente volta para outra, a gente liga com outra. Uma coisa que não tem uma narrativa, uma continuidade, ou se você começa a ver que você traz um assunto, os alunos vêm e perguntam uma coisa totalmente desconectada, ou fica trazendo uma coisa que aconteceu na aula passada, ou que aconteceu na casa deles, eles não mantêm esse alinhamento, né, daquilo que está sendo trazido, isso também impacta muito no desenvolvimento da aula, porque a dispersão, ela é uma energia também, né? E aí, se cada um está pensando numa coisa, a aula não flui como ela deveria e não tem um aprofundamento. Mas está todo mundo sintonizado num tema, acompanhando aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo comentado, né? E trazendo as coisas dentro daquilo ali que vem sendo comentado, a aula flui muito melhor também. Então, concentração, foco é muito importante, tá bom? E aí vocês têm que ir educando seus alunos para isso e educando a si mesmo também. Eu sou uma pessoa que eu costumo brincar que eu vivo em hiperlinks, né? Eu falo uma coisa, eu já faço um hiperlink com outra coisa na minha cabeça, eu já quero comentar da outra coisa, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão depois eu não lembro o que eu estava falando. E uma coisa ela vai levando a outra, leva a outra. Dizem que isso é uma característica muito feminina também, mas eu tenho isso demais. E na sala de aula eu preciso ter muito esse cuidado, e até aqui quando eu faço lives, né? Para eu manter realmente aquele caminho para o aluno acompanhar com mais facilidade. E também para ele conseguir se aprofundar naquilo dali. E você criar essa energia da concentração e do foco, que facilita muito na aprendizagem. Tá? E esse é um grande desafio para os pedagogos, porque os pedagogos eles têm que dar várias disciplinas, né? Então, quando é o momento
ideal para eu parar a língua portuguesa, começar com a matemática, ou começar com as ciências, enfim. Isso é uma sabedoria que o pedagogo tem que ter também, tá? Para o aluno não chegar na sala e aí não sabe onde começa um e termina o outro, e não sei onde é mais que eu tô, mas eu não estava na aula de português, de repente estou na matemática. Então, criar elementos de transição pode ser muito bom, tá? É pedagógico, gente, a gente focar numa coisa e seguir nela. Ainda mais pensando que nem todo mundo... Se você tem uma forma de pensar, como eu brinquei, né, de hiperlink, como é a forma que eu tenho... eu falei isso, né? Geralmente falam que é uma coisa mais feminina e tal, mas, por exemplo, meu padrasto, ele é super assim. Então, tem homens também que tem, né? Eu nem sei se isso pode ser dito dessa forma, como eu disse, né? Mas o meu marido já não. O Moisés, ele foca naquele conteúdo ali. Se eu trago alguma coisa fora, ele já... Então, você também tem que parar para pensar que, como a gente tem dentro da sala de aula múltiplos tempos, múltiplas formas de aprender, a concentração ajuda, o foco ajuda a você abarcar essas múltiplas formas, tá? Outra coisa é confiança e respeito. Eu falo que toda obra educativa ela deve ser pautada no amor, tá? Então é preciso ter amor, esse carinho e um espaço onde os jovens adultos eles se sintam confiantes de fazerem uma pergunta, de falarem uma opinião, de se expressarem, de se envolverem mesmo ali, né? Sem ter uma confiança em relação a você. E a gente não tá falando de criar uma educação. Hoje o pessoal adora esse termo mimimi, né? Eu tô ficando meio cansada de alguns termos que popularizaram e todo mundo fica reproduzindo, né? Mas tudo bem. Mimimi, migs, empoderamento e não sei o que, e etc. Mas enfim. Hoje a gente vive muito de moda, né? Mas a gente precisa fazer com que o aluno sinta que existe um respeito ali, existe uma confiança. Então, quando eu digo que não é criar também uma educação de mimimi, significando que também não é que você não pode falar nada pro aluno, que senão ele vai magoar, ele vai ficar ofendido, ele vai levar pro pai. Aí não é isso que eu tô falando, não, tá, gente? A gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas tendem a colocar a mente delas sempre em extremos, né? Ou a coisa é assim ou a coisa é assado, né? Mas ela pode ser num caminho do meio, central ali. E é mais ou menos isso que eu tô querendo trazer aqui. Por mais que, na verdade, percorrer o caminho do meio seja o caminho mais desafiador, ele é o caminho mais seguro. Então, também aquele aluno que você não pode falar nada, né? Que ele se incomoda, magoa e tal. Então, é preciso ter uma conversa ali, é preciso chamar os pais, é preciso fazer, né? No caso da educação básica, e no ensino superior, bater um papo reto ali mesmo. Falar, ó, pra sua vida, isso aí não é bom não, né? Vamos expandir aí, né? Busque alguma coisa na sua vida para você expandir essa sua forma de pensar, porque a gente está aqui para contribuir, mas eu também não vou conseguir contribuir com você se você não puder ouvir nada diferente daquilo que você espera ouvir, né? Então, isso é uma coisa que a pessoa traz com ela mesmo, né? De família e de outros tempos aí, né? Tem gente que você não pode realmente falar nada diferente do que a pessoa espera ouvir. Parece que é feita de um material diferente do que o que eu sou feita, né? E parece que é quebrável mesmo, sei lá. Então, quando a gente fala no espaço de confiança, ainda assim é um espaço onde você, como professor, tem que ter um domínio, você respeita, você trata bem, mas ele tem que ter esse respeito em reciprocidade, né? E um espaço onde você pode dar os limites que precisam ser dados, né? Mas se os limites que você dá, você é capaz de justificar porque você deu esses limites, você o faz sem preocupação, porque se a coordenação te consultar, te questionar, ou se os pais vierem também fazer algum tipo de questionamento, você pode explicar com carinho, com atenção, com o mesmo carinho e atenção e respeito que você tem com os seus alunos, você vai ter com essas outras instâncias e dizer o porquê. E se mostrar como um profissional que sabe o que está fazendo, que sabe o que está buscando e que está fazendo isso pelo melhor de todos os alunos, né? O outro ponto que a gente dedicou até uma live inteira sobre isso é intuição e percepção. Intuição e percepção. Então, a gente tá diante da sala de aula também, percebendo o que está acontecendo ali,
E esse perceber não é só olhar coisas físicas, corpóreas, né? Tipo assim, um olhar que alguém trocou, ou algum cochicho, ou algum menino dormindo, não é isso. A intuição é aquela coisa que vem na nossa cabeça, assim, no nosso coração, né? Vamos colocar assim. E a gente nem sabe bem como, nem sabe bem porquê, não sabe nem por que aquilo chegou, de repente a gente não tava nem pensando naquilo e chegou, né? Mas isso acontece demais em sala de aula se a gente abre esse canal. A gente está ali dando aula e fica com o canal aberto. Já entra na sala de aula. Eu fui ensinada assim, tá, gente? Eu fui criada no Rio de Janeiro. Vou fazer agora um parêntese aqui. Eu fui criada no Rio de Janeiro, então eu sempre aprendi com os meus pais a pedir licença antes de entrar no mar. Porque é um ambiente que não é o meu ambiente, eu sou um ser terrestre, né? Eu não sou um ser aquático. E pela força que o mar tem também, a gente sabe, a gente pode ver aí na história, né? Então, pedir licença antes de entrar em um ambiente que não é o seu ambiente, né? Não é sua casa, não é o seu ambiente natural. Ah, mas é o planeta Terra é minha casa, ok. Mas eu aprendi assim, e também na floresta. Meu pai é do Acre, né? Meu pai é acreano e morou muitos anos em Manaus. Então, também quando a gente entra na floresta, antes a gente pedir licença, porque quem conhece a Amazônia aqui, quem conhece floresta fechada, mata fechada, você entra, você anda alguns metros, você já não sabe o lado que você entrou. Você já não sabe onde é que fica a saída, onde é que fica a entrada, nem onde é que tá o sol. Entendeu? Então, assim, não tem trilha, assim, não. E as árvores são muito altas, né? Então, você tem até dificuldade de ver, né, o rastro solar ali. Então, foi assim que eu fui ensinada, né? E por que eu tô trazendo isso aqui pra vocês, né? Porque eu acho que a sala de aula também é um local que a gente tem que entrar e, de alguma forma, a gente pedir essa licença, né? E se sintonizar ali pra gente dar o nosso melhor. Uma coisa que eu falo com as professoras lá da escola, que eu sou coordenadora, algumas vezes a gente teve conversa disso, e eu falei assim, né, eu sei que todo mundo tem problema, mas chega na escola, procura não entrar com aquilo dentro da sala de aula, não entrar com aquela energia. Às vezes brigou com um filho pequeno ali um pouquinho antes, teve que correr para a escola porque estava na hora da aula, ou com o marido, ou alguma outra coisa aconteceu, procura não levar dentro da sala de aula. Quando chegar na porta da sala de aula, dá aquela sintonizada, aquele pensamento de eu tô deixando aqui, sabe? Porque senão isso influi também no encaminhamento e nessa sensibilidade que a gente precisa ter para conduzir. A gente fala coisas que ordenam a sala de aula sem nem a gente perceber que aquilo que a gente falou foi o que ordenou a sala de aula. Porque existe aí um mistério nas relações, tá, gente? Então, assim, na verdade, aquelas pessoas que são muito materialistas e radicais nessa forma de pensar, podem ouvir isso e falar, mas é um papo de riponga, né? E eu entendo, eu respeito, né? Mas, assim, o fato é que eu vivencio isso na prática. Eu não li no livro, tô falando aqui pra vocês. Então, não tem quem me convença que isso não existe, porque eu vivencio isso na prática como professora. Quando eu comecei a agir de uma forma intencional, né, levando em consideração essas coisas, tudo fluiu muito melhor. Então, é minha obrigação compartilhar, tá? O outro ponto, gente, é o gancho. O que é o gancho? A sua aula, a sua sala de aula, ela precisa começar com um gancho. Você já, né, botou todo mundo em prontidão ali diante de você, focado em você, tá bem? Laçar mesmo ali, eu não gosto muito desse termo, mas assim, vamos usar gancho mesmo. Logo no início, para trazer os alunos para você, na direção de você e terem interesse naquilo que vai ser trazido, ter um envolvimento em relação àquilo que vai ser trazido, né? Então, tem alguns ganchos que podem ser utilizados, tá? Eu, inclusive, detalho isso lá no curso de aprendizagem ativa na prática, tá? Inclusive, eu não falei isso no início, gente. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí, aproveita hoje, que hoje tá com o preço... tá com uma oportunidade, né? Bem melhor para quem tá querendo. Agora, acontece de alguns alunos realmente, né? Às vezes eles resolvem esperar para um outro momento, tá? Mas assim, o curso, ele é um curso que hoje ele tem o tamanho de uma especialização e muitos alunos falam, né, que
fizeram especialização, fizeram mestrado, não aprenderam tanto. Porque eu trago muitas coisas internacionais que me renderam muito investimento, muita viagem e ainda rendem, tá, gente? Porque eu não paro de estudar. Eu estudo muito e eu procuro trazer os materiais com qualidade, vídeos, né, que eu mesclo diversas formas de linguagem. Então é um investimento importante. Mas ele vai ter um reajuste, tá, gente? Na próxima, isso é importante dizer pra vocês, tá? Porque, assim, eu dobrei o tamanho do curso. Eu dobrei. Mas vamos focar aqui agora. Uma outra coisa importante, gente. A sua sala de aula precisa ter espaço e tempo para reflexão. Espaço e tempo para reflexão, gente. Isso é muito importante, tá? Se você não abre na sua sala de aula uma rotina onde os alunos podem parar, pensar, ver o que eles entenderam, ter um momento antes da resposta, sabe? É muito antes você exigir a resposta. Então, se não tiver reflexão, não tem aprendizagem, gente. Não tem aprendizagem. Então, assim, abre esse espaço dentro da sua rotina. Eu sei que existe todo um desespero que a gente vive de tudo que a gente tem que cumprir em sala de aula que está lá prescrito no currículo, mas sem a reflexão não vai aprender de verdade, tá? Não vai, viu, gente? As pessoas aprendem refletindo, parando e pensando sobre aquilo que elas ouviram, sobre aquilo que elas leram e fazendo as conexões na cabeça, senão a gente não aprende verdadeiramente. Isso acontece com a gente. A gente vai lá dar uma aula de um conteúdo novo, por exemplo, que falaram pra gente dar aula daquilo ali. No ensino superior isso acontece muito. Pega a disciplina tal, aí beleza. Aí eu estudo naquela correria, porque o semestre já começou, falta um semestre para começar, uma semana para começar. Eu dou aula o semestre todo, chegando no semestre seguinte para eu dar a disciplina de novo, eu já não lembro de um monte de conceito que eu ensinei. Por quê? Porque eu não estudei aquilo realmente com reflexão, com profundidade, fazendo conexões dentro da minha mente. Eu só estudei para poder elencar pontos para levar para a sala de aula. Então foi uma coisa para um uso, para uma utilidade. Não teve a reflexão. Outro ponto que não pode faltar em uma sala de aula: imaginação. Então, a sua sala de aula precisa ter espaço para o imaginário. Então, você trazer perguntas que proveem esse imaginário, tá? Então, como seria, o que você faria se nessa história chegasse um outro personagem desse jeito, né? Qual que seria a pergunta para essa resposta? Ou como você começaria, né, essa história? Se a guerra tal tivesse começado a partir disso, o que poderia, né? Coisas desse tipo, porque o e se, ele não existe de fato. Na nossa vida prática, ele é muito perigoso, né? Porque a gente fica pensando, é uma coisa que eu tenho que vencer, tá? Eu vou para um restaurante com Moisés e aí eu peço um prato de comida e ele sempre pede um diferente, né? Porque eu gosto mais de peixe e tal, e ele é bem carnívoro. Cara, na hora que chega o prato, gente, eu fico olhando pro prato dele, fico pensando, e se eu tivesse pedido o prato dele? Fico num sofrimento ali. Aí eu olho pro lado, pra mesa do outro, fico vendo o prato do outro, eu sou mó olho gordo, cara. Então, assim, e outra coisa que acontece muito comigo, né? A gente vai passear onde? A gente vai, né, no clube, a gente vai shopping, a gente vai no teatro. Aí eu resolvo uma coisa, eu fico, mas se a gente tivesse resolvido ir para outro lugar? Então o e se, em determinadas formas da vida prática, ele é um pouco chato, né? Ainda mais para quem vive isso. Mas na sala de aula o contexto é a abstração, é trazer algo meu, algo único, alguma contribuição minha. Aí você vai dando um fortalecimento para a pessoa nesse sentido também. E a imaginação, ela advém da memória, né? Ninguém imagina algo que ele não tenha referências, tá? Não importa se é um bicho de 3 olhos, com 5 cabeças, 2 pés, ele já sabe o que é pé, o que é olho, o que é cabeça. Então ele imagina alguma coisa que advém de referências na memória que ele já tem, né? Isso aí a filosofia explica muito bem. Agora, o que é o legal? Ele faz as conexões daquilo tudo que ele já sabe, que ele tem na memória dele, de uma forma única, né? Então, isso é muito produtivo para o desenvolvimento cognitivo, né? O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da inteligência. Outra coisa que não pode faltar em sala de aula são histórias.
Para tudo que você trouxer, porque história é uma estratégia mnemônica muito boa, que ajuda muito na aprendizagem. Então, tudo que você puder, mesmo que você esteja na química, na física, conte a história daquilo ali, como é que surgiu, como é que era o contexto, né? Ou algum fato, né, que foi um fato interessante, como o pessoal diz, curioso, né, que pode acrescentar. E não só conte assim parado lá na frente, né? Faz um ciclo, uma roda, como eu falei. Uma vez eu contei uma história que eu apaguei a luz da sala e no escuro. A gente ficou ali, só tinha uma lâmpada, era à noite também, noturno, uma iluminação que adivinha de uma brecha da janela e ficou aquele breu assim. A gente sentou ali e eu comecei a contar. Não era história de terror, não. Mas eu concentrei todo mundo ali comigo e tal, e a gente foi contando, e aquilo gerou um interesse neles também, sabe? Então, acho que histórias são coisas muito fundamentais aí para aprendizagem. Uma outra coisa que é muito importante para a aprendizagem é o uso de metáforas. Para mim também não pode faltar em uma aula o uso de metáforas. Metáforas auxiliam muito na aprendizagem, ajudam muito a materializar o entendimento do conceito, né? E principalmente na questão prática daquele conceito também, tá? A gente dar caminhos pedagógicos para o entendimento daquilo. Então, é como se fosse, né, você estivesse colocando uma água dentro de uma jarra e tal, parará. Entendeu? Aí você vai trazendo para uma coisa que é do cotidiano ali, exemplos que ilustram de uma forma mais pedagógica a profundidade daquilo que você está trazendo. Aí depois você volta lá para a forma como você precisa ensinar, tá? Mas é uma ótima ferramenta pedagógica. E eu vou coroar, né, gente, falando com uma coisa assim, que eu falo muito aqui, mas isso certamente não pode faltar em uma sala de aula, nunca, nunquinha. Perguntas. Perguntas vindo de você, perguntas vindo do aluno, né? Eu tenho uma aula inteira no curso de aprendizagem ativa na prática, só ensinando os tipos de pergunta, como fazer pergunta. Agora tem uma segunda aula que está entrando nessa versão 3.0. Eu trago várias referências de perguntas. Então, assim, é porque é um ponto fundamental. Você precisa usar pergunta e perguntas com profundidade. Perguntas que tenham um envolvimento que advenham de uma reflexão profunda. E aí surgem coisas muito legais, coisas que você também nunca tinha pensado, mas que é importante que você pense até para você ir se desenvolvendo naquilo que você ensina, né? Mas a gente tem que auxiliar os nossos alunos, educá-los a fazerem as perguntas certas. O que são perguntas certas? São as perguntas mais profundas, são as perguntas que vão saindo do o que é isso, ou como se chama, ou quando, para as perguntas do porquê. Por que isso, né? Qual que é o mistério disso? Qual que é o sentido disso? Tá? Isso porque quando a gente fala de formação de ser humano, parece uma coisa assim muito distante, né? Mas a Janaína fala disso, que a gente tem que formar um ser humano. Mas nessas pequenas coisas que a gente está trazendo em sala de aula, a gente está ensinando eles a pensarem. A gente está ensinando eles a refletirem, a aprenderem, né? A ter amor pelo conhecimento, a ter uma busca pelas coisas como elas são. Então, a gente está, nesse sentido, formando um ser humano, dando a ele uma base cultural que é importante para ele na vida dele, tá? Legal, Rosilane, é isso mesmo. O método 4FE, ele é uma metáfora, né? E ele é uma metáfora justamente para ser mais pedagógico. Essa que é a ideia, né? Então, o norte, ponto de partida, a trajetória, né? A minha ideia é ser mais pedagógica, tá? Deixa eu ver as perguntas que nós temos aqui. Hoje eu também quero conversar um pouquinho com uma outra aluna minha do curso, gente. Foi tão legal no domingo conversar com a Thaís. De que forma eu posso causar o engajamento, reciprocidade e empatia entre os alunos? A pergunta de $1 milhão. É isso tudo que eu respondo no curso, tá? Com muito detalhe, com muita prática, com muito passo a passo.
Você se tornou aluno agora, né, Francisco? Bem, bom demais, você é muito bem-vindo. Estou muito feliz com a sua chegada. Você vai ver isso lá, viu? Bem detalhado. Mas assim, regras. Em síntese, a regra vai te levar a isso tudo, tá? Mas aí tem outras coisas que precisam acontecer com certeza. Mas a regra, ela vai permitir o engajamento, vai permitir a reciprocidade e também a empatia. A reciprocidade tem algumas outras coisas que são importantes, né? O gancho, enfim. Então, é tudo que você vai ver lá, tá? Porque essa é uma pergunta muito profunda e que envolve três elementos distintos, embora conectados. O que fazer nesse momento quando sai do foco? Essa é uma pergunta boa, né? Você tá ali e a aula saiu totalmente do foco, né? Então você precisa trazer alguma coisa interessante para poder os alunos se conectarem de novo. Então, é a mesma coisa que acontece em casa com criança, né? O menino fica ali, né? Você tá, não sei, você tá fazendo alguma coisa com ele, né? Tá querendo dar comida, o foco é esse, dar comida. Aí ele sai, vai andar, parará. A gente viveu isso hoje aqui em casa. Tem que comer, tem que comer. Aí querendo cantar, querendo ouvir a música tal. Não, não quero comer, não quero. Aí começa, não, mas olha só, olha quem tá vindo aqui com a colher. Aí conta uma história, aí pronto, voltou a comer. Então, você faz alguma coisa para você voltar ao foco naquilo ali que você tá. Agora, dependendo do que a turma tá vivendo, da idade da turma, realmente você pode sentar e ter uma conversa. Olha, gente, isso aqui tá ficando, né? Não tá ficando legal, vamos junto aqui, vamos entender por que que eu faço dessa forma. Aí você vai tanto poder usar essas estratégias de engajar, trazendo coisas interessantes ligadas, quanto também ter uma conversa, um papo aberto, tá? E muitas vezes quem tá também sempre tirando do foco é um aluno específico. Então aí você vai ter que também ter esse alinhamento com esse aluno específico, tá? Não é pergunta, Jana, é só para dizer que saio convidando meus colegas e hoje tem um deles aqui, o Elson. Que legal, Elson, bem-vindo. O gancho seria o que chamamos de warm-up? Pode ser também, que nas escolas internacionais utilizam muito esse termo, né, de fazer um warm-up. Pode ser, mas o warm-up também pode ser entendido como aquele momento que você está situando eles, onde é que eles estão e tal, aquela coisa toda. Mas o gancho, ele é uma coisa que vai gerar um interesse para o aluno ficar com você na sala de aula. Então você vai colocar uma pergunta, você vai colocar um desafio, você vai colocar alguma coisa ali que vai encasquetar na cabeça dele. E ele vai ficar em reciprocidade, mas aí você vai ter que manter essa reciprocidade, né? Dicas para quando o repertório parece que acabou e sua disciplina é 80% prática em momento de empatia. Eu tô, inclusive um dos bônus que a gente teve aí pro curso foi uma aula para dar dicas para pandemia, tá? Eu quero fazer mais lives sobre esse assunto, eu já fiz algumas e eu quero fazer mais lives, tá? Sobre esse assunto. Agora, o que eu posso te dizer nesse momento é que eu entendo que a sua disciplina é super prática, mas ela, nesse momento, não vai ter condição de ser tanto quanto ela era, principalmente que você não se programou para isso, aconteceu. Né? Então, uma coisa é você desenhar uma disciplina desde o início pensando que ela vai ser uma disciplina de AD, que não for o seu caso. Não sei nem se você é professora da educação básica ou do ensino superior, tá? Mas assim, enfim, adaptações terão que ser feitas. Então, muitas vezes você não vai conseguir fazer com que eles coloquem na prática, mas você pode colocar eles para escreverem mais textos, para utilizarem mais a questão reflexiva para chegarem aonde você quer que eles cheguem, tá? Gente, vamos chamar a Elisa aqui para conversar um pouquinho com a gente. Vai ser muito legal. A Elisa é uma aluna que tá quase dos princípios aí, né? Ela vai contar pra gente melhor. Oi, Elisa, Oi, tudo bom? tudo bem, Jana? E você? Tudo bem, graças a Deus. Grata por participar aqui. Que bom poder te conhecer assim, né? Bom Pois é, demais. finalmente, né? Conseguimos É, encontrar. me conta um pouquinho de você. Qual que é o contexto que você dá aula? Quem é a Tá Elisa, bom, por favor? tá bom. Então, eu sou psicóloga de formação e eu sou docente numa instituição de ensino superior privada aqui no Rio de Janeiro.
E a matéria, né, assim, principal que eu dou é psicologia da educação na formação de professores. Então, tem uma afinidade muito grande com todos os temas que você traz, né? E, enfim, não só com os temas, na verdade, assim, desde o início me identifiquei muito com você, porque eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, embora eu acho que você é um pouquinho mais nova, mas eu também tenho filho pequeno, Ah, que enfim. Aí legal. depois, quando eu fiquei sabendo que você tinha passado um Quantos tempo em anos você Coimbra... tem? Você se importa de revelar? Não, eu tenho 37. É, eu tenho 34, um pouquinho mais Imaginei que você nova. fosse um Ah, pouquinho mais nova. e você também foi para Coimbra? Eu morei 2 anos em Coimbra, Javeiro, Que legal. na verdade, mas morei em Coimbra. E Uhum. aí também tem um filho pequeno, É enfim, então perto. sempre me É. identifiquei muito com esse, com você. E, e Que aí é legal. isso, então, faço Uhum. né, esse trabalho, dou também algumas disciplinas na psicologia, na área de orientação profissional, que é a minha área Uhum. também, Uhum. mas E quando atuo você mais. buscou a E quando você buscou a Educaetas, o que que você estava. Porque assim, a gente sabe que o professor do ensino superior tem essa questão, no geral, Tra- Travou um pouquinho para mim. você encontrou. Travou aí? Para mim aqui deu uma travada. Travou para mim também. Travou para você, Elisa? Travou, mas agora voltou. Você conseguiu ouvir minha pergunta ou você quer que eu repita? Eu ouvi até a parte, sabe, que o professor do ensino superior, e aí É, tem esse gap de não ter sido formado para ser professor, né? Mas por que que você buscou? Imagino que esteja Exato. ligado a isso, né? Mas por que que você buscou a Educaetas quando você encontrou? Foi isso mesmo, né? Assim, embora eu esteja nessa área de educação, a minha formação, né, em psicologia não dá praticamente nada, né, sobre educação, embora Uhum, eu tenha buscado ao longo da graduação e depois do mestrado também, do doutorado, mas não tinha. Então, algumas coisas fazia no feeling, né? Mas era isso que você fala, né? Assim, a gente tenta dividir em grupos e tal, mas sempre tava alguma coisa assim dando errado, né? Eu não tava uhum, assim uhum, encontrando o tom, querendo fazer diferente, entendendo que uma aula simplesmente expositiva teórica não funciona, uhum. mas eu acho que é a grande questão de quase todos nós, professores, diria todos, de todos os segmentos, que é essa questão do Verdade. engajamento, né, do É. aluno que a gente tem hoje e tal. Então, isso para mim que, né, assim, tava sentindo que alguma coisa não estava fluindo lá com os meus alunos. E aí, a Educaetos, na verdade, apareceu, né, que aparece no Instagram, sei lá, deve ser por causa dos meus tipos de Uhum. busca, né, não sei. E aí apareceu para É por mim, isso, é né, por isso. é por isso, né, há um ano atrás, né, quando você estava assim começando o curso, né, a primeira turma do curso, e aí eu falei, nossa, é super isso que eu estou buscando, então vamos ver, né, como vai ser. E aí eu lembro que eu comprei, devo ter comprado, sei lá, em junho, e aí nas férias de julho, do mês de julho, eu fiquei devorando o curso, assim. Aí E tinha noites ainda nem que. estava completo, né? Mas aí Teve conforme isso, ia não teve? completando, É, eu ia pegando a próxima aula. E aí, é, muito engraçado que eu via tanto, né? Aproveitei o mês de julho das férias, estava um pouquinho mais tranquilo. Eu estava numa assim, de vou refazer, tudo uhum, não tá dando certo, né? A minha. uhum. Assim, não tá dando certo, mas não Pode tava ser como eu melhor, né? gostaria. E aí eu Uhum. comecei a devorar, e aí tinha noite que eu dormia ouvindo a sua voz, de tanto que eu ouvia a sua voz o dia inteiro, de tanto que eu Essa ficava é ouvindo boa. nas aulas e anotando e tal. Então, Aham, assim, foi muito rico. Quer dizer, foi não, continua sendo, né? E agora eu tô uhum, curiosa para ver aí as mudanças, as novidades. uhum, uhum. Então, foi muito rico, muito importante para mim. E, de fato, é o que você fala, assim, né? Eu queria falar para as pessoas que estão ouvindo que realmente, assim, no semestre seguinte, né? Daí eu fiquei julho lá, ouvindo as aulas, e aí com isso reestruturando. E o semestre seguinte, que foi o semestre passado, realmente travou? Não sei se travou. Você travou para mim. Não sei se você tinha travado para mim. Mas acho que agora voltou. Você travou Voltou. também. Travou. Pode seguir, ele tá falando para voltar. É, para seguir. Pronto. Pode seguir. Tá, Eu acho que eu vou desligar, gente, os tá. E comentários para aí, poder fluir melhor. Ah,
E Pode falar. aí no semestre seguinte, então, assim, já senti a diferença, né? Então, para mim, que eu também trabalho com formação de professores, eu acredito muito nisso, né? Quando eu fui dar aula no ensino superior, eu queria dar aula na formação de professores, porque é o que eu acredito, é o que eu acredito que a gente pode mudar. Então, nisso também me identifico muito com você, que eu acredito que a gente pode, né, formar esse pessoal que está fazendo licenciatura agora, ou pedagogia, que eu também dou aula, que vai chegar na escola e vai fazer diferente dessas práticas que muitas vezes estão aí sendo reproduzidas há anos, né, sem um olhar, né, sem um olhar para o outro, enfim, tudo isso também acredito muito, por isso quando você fala também em humanizar a educação, eu me identifico, acho que é por aí, sempre achei. Então, Legal. então foi isso, assim, né, eu já senti diferença, e o que eu ia dizer é isso, que para mim, né, me ajuda para as minhas aulas, assim, para eu estruturar minhas aulas, né, o conteúdo do curso me ajudou para estruturar minhas aulas, para também alguns conteúdos que eu passo para os meus alunos que serão futuros Para eles professores, estruturarem a aula deles, né? também para quando eles chegarem na prática. E também eu trabalho também com professores docentes do ensino superior, a gente dá alguns cursos também para os docentes da instituição, então também é bacana produzir para os docentes. Então, assim, Para os para mim colegas. foi riquíssimo, está sendo riquíssimo, assim, o curso. Ai, que legal. E assim, realmente, estou vendo muita similaridade entre a gente, né? E que legal que você também dá aula no curso de pedagogia. É um curso que eu tenho muito apreço, assim, para a gente poder realmente fazer um trabalho legal, sabe? Porque precisa sim. E essa coisa de formar os colegas também, formar professores, isso é uma coisa que eu adoro fazer, né? Tanto que a Educaetos existe. Mas é uma polinização que a gente faz, né? A gente vai polinizando uma coisinha aqui, uma coisinha ali e mostrando na nossa prática essa transformação. Então, assim, a gente vai ajudando realmente, né? Os processos educativos evoluírem, melhorarem, né? Muito legal. Nossa, eu estou muito feliz de te conhecer. Pois é. Tem, Não, eu tem um anotei. ponto. Fala. Que eu Pode falar o que anotei você anotou, algumas então. coisas, assim, que eu quero falar para as Então pessoas. fala. Então fala, é isso, Mas tá ótimo. quero ser garota propaganda, Jana. Olha só. Não tô brincando. Ótimo. Não, mas é Ah, porque é de verdade, de coração mesmo, assim, aí quero falar. grata, querida. De verdade. Eu queria dizer sobre o aprofundamento teórico que você traz no curso, nas suas aulas. Eu gosto até de fazer essa comparação, porque na mesma época que eu comprei o seu curso, eu comprei um outro curso que era um outro tema, mas voltado também para educação. E eu sentia a diferença, assim, era um curso online também. E aí, assim, o que a pessoa trazia era tão superficial e era tanto. Isso eu já encontrei na internet. Isso é só eu fazer uma busca, uma pesquisa que eu tenho acesso a isso. Eu não preciso pagar um curso, fazer um É curso verdade. para ter acesso a isso que essa pessoa estava trazendo, né, nesse caso. E foi bem quando eu estava fazendo, né, o seu. Então, eu queria falar isso para as pessoas, assim, do aprofundamento teórico, né, que você traz, assim, de passar tudo com clareza, de passar realmente, e não só o aprofundamento teórico, mas também a prática, né, de mostrar como fazer na prática. Então, isso eu acho Fico muito muito rico. feliz. Outro ponto Muito que eu queria bom. falar também, ficar falando aqui, Eu tô achando ótimo, porque eu não tenho esse feedback tanto. Então, para mim, eu tô descobrindo junto com todo mundo e isso é uma devolutiva importante para mim. Eu tô muito feliz que você tá falando. porque às vezes a gente, né, acaba não falando, às vezes eu te mando mensagem no privado, assim, mas acaba não expondo tanto. Mas o que eu queria Travou de falar novo. Ela também é uma voltou, coisa acho que que você agora traz, voltou, Elisa. é uma coisa que você traz que dá uma mastigado, pronto, como fazer. Mas de dar os meios, né, para cada um pensar e fazer da sua forma. Isso eu É acho isso. que também é importantíssimo, né? Porque não adianta ir lá, o que você falar, né, a gente não tem que fazer um curso de metodologias ativas e aprender como faz um painel integrado, como faz uma sala de aula invertida, sei lá mais o quê, e achar que vai aplicar aquilo de qualquer forma em qualquer contexto, porque se a gente não conhece nosso contexto, não adianta que um professor vai aplicar numa escola particular, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é diferente do que o outro vai aplicar numa escola do campo, sei lá, numa zona rural, no Com Centro-Oeste, sei lá. Então, certeza. assim, a gente tem que sempre ter muita noção do nosso contexto, de quem são nossos alunos, né? Você também fala muito. Então, eu acho que, assim, a gente pega, assim, muito conhecimento que você, né, proporciona no curso para adaptar e fazer da nossa forma. Agora há pouco você estava falando assim, eu contei uma história com a luz baixa. Eu jamais faria isso.
Assim, então, assim, é isso também, né? É a Isso sua que é o forma. legal, né? E eu, É, exatamente, isso aí. não vai ser a minha forma, porque isso não, pra mim não vai rolar, vai ficar É. estranho, né? Então, acho que isso também, da gente não roubar as coisas dos outros. Assim, não, claro Você que a gente levaria eles pode pra chuva? levar pra chuva, não sei, mas apagar a luz e contar uma história. Não. Adorei isso, É. com certeza. Esse diferencial, ele é muito importante. Então, a ideia, ela é a mesma. Então, é isso, né? Você traz o princípio do que pode, do que precisa ser feito para gerar transformação. Mas como cada um vai aplicar, é muito pessoal. Porque se fosse igual, para os alunos, qual que é a mensagem que a gente passaria, né? Se a gente tivesse uma coisa descrita, agora você faz isso, agora você faz isso, agora você faz essa pergunta, agora você... os alunos iam olhar para aquilo e iam falar, gente, mas o que é isso? O que separa a Elisa da Janaína, da Thaís, enfim, né? Então, eles passam a não ter uma referência do que é ser humano de verdade. E ser humano é ser diferente, né? É ser único, né? Mesmo que a gente tenha, vamos dizer Essa assim, eu gosto de falar autenticidade, que a né? gente tem Ser duas autêntico. destinações, né? Essa autenticidade. A gente tem uma destinação, vamos dizer, na nossa vida que eu acredito, né? Maior, que é esse sentido da gente se unir, da gente se encontrar com uma coisa que é uma coisa maior da existência, mas a gente tem uma destinação também pessoal, nossa, que é a marca que eu, Janaína, vou deixar no mundo, que é diferente da que a Elisa vai deixar no mundo, entendeu? Então a gente precisa se conectar com isso. Foi muito bom você ter trazido esse ponto. E aí, queria falar para as pessoas que Travou? têm... Não. Travou de novo. Não, eu travei um pouquinho, mas voltou. Agora eu tô te Que ouvindo de em novo, mas eu tô relação te ouvindo de se eu novo. posso... Tá. Eu queria falar para as pessoas também que têm dúvidas, se pensam assim, mas será que eu posso aplicar sendo professor do ensino técnico, do ensino superior, do Fundamental 1, Fundamental 2? E que realmente você... E justamente por isso, porque você vai pegar o conhecimento e vai aplicar para a sua realidade, seja a realidade da criança de 6 anos ou do adulto de 50, né? Então, acho que isso também para as pessoas que têm dúvida, gostaria de falar também que dá para, né, adaptar o conteúdo e vai ser muito benéfico, muito útil para a sua prática, independente do segmento, da idade, né? Da É situação. verdade. Nossa, gente, eu não contratei a Elisa, tá? Agora tá sendo muito legal, porque essa é uma coisa que assim, uma das coisas que mais me pergunta, Elisa, é assim, mas isso vale para o meu contexto, eu sou professora do ensino superior, porque eu falo isso, gente, o curso é para educação básica, é o ensino superior, passa por ensino técnico, e as pessoas não acreditam que isso é assim. Mas é muito bom você falando isso, né? Porque de fato é assim, que a questão são os princípios, né? A sua realidade é a sua realidade. Mas eu tô assim nessa live com muita vontade de te conhecer ao vivo, da gente conversar, né? Você é carioca, só que diferente de mim, você é um Quando você carioca que vier está para o no Rio Rio, de Janeiro, né? É, não dá para... Quer dizer, agora a gente não eu vou, pode ir eu para vou, lugar nenhum, eu vou muito menos vir avisar. para Não, cá, né? agora não. Porque É. agora não Mas pode ir meu para pai lugar tá nenhum, aí, eu tenho muito duas menos irmãs aqui, porque aí. realmente... Mas eu quero marcar um encontro, uma imersão aqui em BH com os alunos do curso, principalmente esses primeiros alunos. E assim, eu sou muito grata a você pela confiança lá no princípio, né? Imagina um ano atrás, né? Quando eu, né, a minha página, não sei se tinha 1.000 seguidores, isso é uma coisa que as pessoas hoje valorizam muito, né? Eu entrei hoje para ver, você estava com 28.400, então É, eu entrei para ver porque eu falei assim, eu quero comentar isso também, né? E que também fico acho que super não tinha feliz nem 1.000, né, Elisa? eu não lembro, mas Não lembro, né? possivelmente, né? É. Mas assim, fico super feliz também de ver, porque eu reconheço a importância da Educaetos e de tudo que você tem para trazer, então acho que assim, ver que já tem 28 mil e que isso vai aumentar esse número, acho muito importante chegar isso para E eu as conto muito com pessoas. vocês, porque assim, a gente precisa formar essa comunidade no futuro. Esses alunos, eu quero que a gente esteja mais perto, pensando em coisas juntos, produzindo coisas juntos. Então, é muito legal ter a oportunidade de conhecer vocês. Grata, Elisa, pela confiança, tá? E assim, eu Obrigada valorizo a você. muito mesmo, eu valorizo muito quem confiou lá no início, sabe? Mesmo, porque agora as pessoas já estão ouvindo comentários de outras pessoas, aí se sente mais seguro, né? Mas quem confiou lá no início não tinha comentário de ninguém, eu não tinha ninguém dizendo, o curso é bom, o curso é ruim, nada, né? Então, eu valorizo muito isso, viu, querida? E eu te desejo prosperidade no seu trabalho, que eu puder auxiliar, Obrigada. que você me Obrigada. avise. E estou sentindo uma energia muito boa em você, me conectei muito com o seu jeito. E é isso, vamos mantendo Tá contato, tá? bom, obrigada. E para quem tá com dúvida, gente, não deixa de comprar, aproveita agora,
Não, não deixem. Grata, querida. Parcela. Olha, muito bom, muito, Tchau, muito obrigada. E qual é o nome do seu tchau. filhote? É João Pedro. Ai, ainda é um João. Só que o meu é João Felipe, né? O meu João primeiro, né? Felipe, é. É isso. Então tá, querido. Então Tá tudo de bom, bom. tá? Boa Um beijo pra noite. todos aí. Até Obrigada. mais. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Até mais. Tchau. Ai, gente, olha que delícia. Não, sério, que presente de Deus. Muito, muito bom, gente. Eu, assim, me sinto muito grata, me sinto muito honrada pela confiança, por essas palavras tão bonitas, sabe? Assim, a Elisa, eu lembro, assim, foi uma das primeiras perguntas que eu recebi no curso, foram perguntas dela. E eu, assim, né, gravando o curso, e o curso já estava rodando, assim, se dedicando, sabe, ao curso. Então, algo muito legal, e poder ouvi-la nesse momento, né? Ela se dispôs, ela falou, Janaína, eu também quero falar do que eu sinto, e eu fiquei muito feliz com isso, assim, gratidão mesmo, sabe? A Thaís falou que meu marido tem ciúmes da Jana. Essa é boa. Gente, olha, é muito bom, tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar comigo, eu vou marcar outras lives essa semana, viu? Essa semana eu tô de recesso da escola que eu trabalho, então eu vou dar um jeitinho de estar mais próxima aqui também. Ao mesmo tempo, o que que acontece? Como eu lancei a versão 1.0, que é isso que a Elisa mandou, né? É, eu tenho, inclusive, um projeto comigo, assim, dos primeiros alunos, né? Eu quero que eles tenham acesso sempre mesmo, vitalício, nem que vai ser esse com meu marido ainda. Mas os primeiros alunos eu vou deixá-los sempre. O acesso do curso é de 2 anos, mas esse é um projeto meu para os primeiros alunos eles terem acesso vitalício. Acho que isso é uma questão de reconhecimento, de gratidão que a gente precisa ter, né? Mas assim, porque eu sempre faço mudanças, né? Eu sempre faço alterações. Mas o curso ele tem acesso durante 2 anos. Nesses 2 anos, tudo que eu mudo, quem está lá no curso vai poder ver, tá? Essas mudanças. E aí, agora, como a gente está inaugurando a versão 3.0, eu já queria que segunda-feira ele tivesse todo lá. Só que a gente foi vendo que a plataforma não estava suportando. Então, a gente já lançou, tem 5 módulos lá e vão entrando de 3 em 3 dias, entra tá a primeira fronteira toda. Daqui a 2 dias, no caso, né, vai estar a segunda fronteira toda, que são 3 módulos. Aí depois os 5 módulos da fronteira 3. Depois os 4 módulos da fronteira, os 3 módulos da fronteira 4, tá? A gente está fazendo isso aos poucos. E aí, o que eu estou pedindo aos alunos? Se às vezes você entrar lá e um vídeo não está funcionando, me avisa que eu vou lá e reenvio o vídeo, porque o curso dobrou de tamanho, tá? Então é isso. Então você tem 2 anos para você acessar. E aí, uma coisa também que a gente, né, falou no anúncio do curso, da venda, que você tem também direito a todas as mentorias que tiver durante 2 anos, certo? É isso mesmo. Toda a mentoria que tiver durante 2 anos. Agora, além disso, quem está entrando tem lá gravado no curso todas as mentorias que a gente já teve. Então, você também vai poder ver todas as mentorias que já aconteceu, tá bom? Isso nessa turma. A partir da próxima turma, gente, essas mentorias anteriores eu vou deixar só para até essa turma. Aí eles vão começar a ver as mentorias novas, tá? E precisa haver um filtro também, sabe por quê? Fica informação demais, também não assiste, né? E aí, às vezes, eu fico referenciando aí na mentoria tal, ele fala, mas que mentoria é essa? Essa mentoria eu não tive. Aí, realmente, foi uma turma de um ano e tanto atrás. Então, para as coisas fluírem, a gente está todo mundo na mesma página, tá? A mentoria, ela é em grupo, tá? A mentoria é em grupo. A gente tem um momento, uma aula, os professores vêm, e aí eu dou uma aula expositiva, ou aí eu faço sempre uma prática, eu utilizo uma plataforma que eu consigo organizar os professores em grupos, tá? Gente, o Instagram é para ele me mandar embora agora, só que ele não avisou nada ainda. Tomara que ele não saia de uma vez. Quem comprou hoje, quando começará as aulas? Não, imediatamente, tá? Mas tem isso que eu te falei, que a gente, daqui a 10 dias, vai estar todo o curso lançado, tá? Mas a gente está tendo que fazer momentaneamente, que a gente viu que a plataforma não foi suportando, tá? Então já pode acessar lá, você tem que procurar no seu e-mail a página da Hotmart, senão você chama o nosso suporte que você vai ter atendimento imediato, tá bom? Alguma dúvida em relação à inscrição. Então o que eu estava dizendo é isso, tá, gente? É que o curso ele são 2, né? Eu estava falando disso, são 2 anos, esse curso, essa turma ainda vai conseguir ver todas as mentorias
né, de antes, e ter mentorias durante 2 anos, são mentorias em grupo e tem toda uma dinâmica lá. Mentorias individuais é um outro produto que eu ofereço, tá? Mas que nesse momento eu nem tô agendando, porque eu não tô podendo, tá, gente? Essa demanda com 2 meninos trabalhando fora, ainda educaetos, ainda não tá dando não, tá? Muita gente me pergunta, gente, esse negócio de certificado do MEC. O que acontece? O MEC, ele não certifica curso livre, como se chama o meu modelo de curso, tá? Não faz isso, tá? Ele certifica especialização ou cursos técnicos, tá? E, por exemplo, às vezes você vê um curso de Libras, que é certificado pelo MEC, mas é porque ele entrou como um curso técnico, e aí o MEC, para entrar como curso técnico, tem que estar na lista que o MEC já tem estabelecida, tá? Então, a minha área de metodologias ativas não está estabelecida nessa lista, ok? Então, quando é que um curso educado será certificado pelo MEC? Quando ele virar uma especialização, uma pós-graduação. Agora, é claro que se isso acontecer, também a gente terá um aumento de valor, de preço, né? Mas, então, eu não sei se isso é um projeto de vida que eu tenho, não, tá? Mas só para vocês saberem. Se a pessoa não fez o curso de pedagogia, pode fazer? Pode. Se é uma professora se é licenciado, se não é licenciado, se é professor... O que a Flávia tá falando aí? A Moisés, ela precisa encerrar a live antes dela cair, daí ela salva e começa a outra, senão perde. É verdade, isso acontece. Se é professor do ensino superior que não tem nenhuma formação como pedagogo ou como licenciado, mas foi parar lá para ensinar engenharia química ou para ensinar, sei lá, cardiologia ou para ensinar veterinária ou, enfim, geometria analítica, mas é engenheiro, então... todas essas pessoas que não foram formadas para serem professores, pedagogos ou licenciados, ou ainda pessoas que trabalham dando treinamentos. Gestão da qualidade, né, Xi? Vamos defender nessa área. Mas, assim, eu tenho alunos que me buscaram, inclusive lá atrás, tá? Lá no início, que são pessoas que dão treinamento em instituições de gestão de pessoas, me perguntaram se valeria fazer o curso. O que eu recomendei na época? Entra no curso. O curso tem uma garantia de 15 dias, né? Durante esses 15 dias, se você sentir que não vai fluir, você pode cancelar. E eu vou te falar, até hoje, eu acho que a gente teve 2 pedidos ou 3 de cancelamento. E eu nem perguntei o porquê. Porque é isso que eu prometo. Se a pessoa quer cancelar, ela não tá pronta, eu vou abrir a vaga para outra pessoa. Simples assim, tá? Então é só pedir, mas tem que estar no período de 15 dias. E essas pessoas ficaram. E, inclusive, na turma passada entrou uma pessoa também, o Wilton, que ele é para treinamento só e tá gostando do curso, tá conseguindo utilizar para isso, tá, gente? Então, eu não sei exatamente qual que é o foco de quem perguntou isso, mas não precisa ser só quem é formado, não. Quando estruturamos uma aula, é possível submeter a proposta para você analisar? Tem um desafio, que é o desafio que você tem que preparar uma aula. Nesse desafio, eu deixo um e-mail para ser enviado, tá? E eu analiso, eu corrijo. Então, eu estou me organizando cada vez mais para poder ter mais tempo para essas análises individuais também. Mas, então é um desafio, tá? Que eu abro essa prerrogativa, porque eu não tenho tempo mesmo, tá bom, gente? Então, eu não vou prometer uma coisa que eu não vou cumprir, não. E também não é necessário, ok? Então, hoje eu tenho recomendado muito que a gente vai ter um ambiente lá, nesse novo formato, que poste lá para os colegas também opinarem, tá? E um comenta no comentário do outro, é bem legal a interação que tem, sabe? Isso vocês irem se auxiliando também, né? E aí agora nesse novo modelo 3.0 eu criei um programa de marcos e insígnias que eu chamo, que é um processo de autoavaliação, né? Que vai permitindo os professores se autoavaliarem onde é que eles estão para eles poderem se desenvolver nisso, tá? Há momentos para discussão de dúvidas. Sim, todos os comentários do curso você pode fazer perguntas ligadas à sua disciplina que a gente vai. Eu vou auxiliando e também... Oi? Dentro de cada aula, você pode fazer as perguntas. Dentro de cada aula você faz a pergunta no comentário e aí eu respondo e os colegas também comentam e também nas mentorias a gente pode falar sobre esses pontos específicos, tá? Agora, o que vocês têm que entender do curso, gente? Curso de aprendizagem ativa na prática
não existe nada igual. Eu garanto vocês. Não é porque eu tô querendo vender peixe, não, porque graças a Deus, tá, gente? Eu vou falar pra vocês. Eu tenho um grupo de professores assim, que eu tenho muita admiração, muito respeito. E as coisas estão fluindo bem naturalmente, porque tem qualidade, entendeu? Então, assim, o curso, as pessoas acham que para eles conseguirem inovar na sala de aula, tem que encontrar um curso que ensina como aplicar metodologias ativas no curso de nutrição. Não é assim. Porque se for assim, não vai ser bom. Eu garanto para você. Vai ser um passo a passo que vai te congelar. Qualquer coisa que sair fora daquele roteiro, você vai rebolar e vai ter dificuldade. Então, o que eu ensino no curso de aprendizagem ativa na prática? Como você vai ter uma sala de aula ativa. Quando você vai ter uma sala de aula engajada, com ordem, com envolvimento, com aprendizagem. Então, não importa, gente. É isso que a Elisa falou. Não importa se você está dando aula, como a Ximena falou aí, de gestão da qualidade, ou se você está dando aula de matemática. Entendeu? Agora, eu não posso ensinar para vocês como é que vocês vão utilizar isso para ensinar, sabe, temas ligados a latrocínio na disciplina de direito penal. Não tenho, eu não sou formada em direito penal. O que eu trago no curso de aprendizagem ativa na prática é a sua autonomia, para, independente da sua área de estudo, você conseguir aplicar essa inovação. Então, você não vai mais cair em balela do tipo, eu vou te ensinar agora design thinking, é assim que usa. Agora você vai fazer um curso de PBL, aí você faz e você não sabe nem por onde começar na sala de aula. Agora vamos aplicar a sala de aula invertida, tá? Mas, Kuma. Então, eu vou ajudar naquilo que eu puder, mas eu não vou ficar aqui, gente, prometendo uma coisa também que eu não vou cumprir, não, tá? Porque não tem sentido isso pra mim, não tem sentido. Vocês precisam encontrar na área de vocês são experts da área de vocês, a forma como vocês vão conduzir tudo aquilo que eu falo. Então, eu ensino desde fazer uma pergunta na sala de aula, a organizar um trabalho de grupo, a desenhar uma tarefa, a como você aplica uma avaliação, como é que você aplica uma autoavaliação, né? E aí, como é que você vai desenvolvendo essa percepção, essa intuição dentro da sala de aula, como você define evidências de aprendizagem alinhadas aos objetivos de aprendizagem que você tem no curso. Vocês estão entendendo? Então, é tudo o que vocês precisam saber. E não existe, eu digo pra vocês, não existe, pode procurar, que vocês não vão encontrar. Nem o curso de pedagogia dá isso, nem os cursos de licenciatura ensinam isso. Não ensino porque eu sou licenciada, eu sei. Não ensino na pedagogia, eu sei porque eu fui professora da pedagogia. Então, assim, vocês têm que só tomar esse cuidado de saber que, se vocês quiserem pegar muito da sua área, pode até pegar, mas pegue depois do curso de aprendizagem ativa na prática. Porque você já vai ter a sua independência. Durante o curso é sugerido bibliografia, sim, o tempo todo. É como eu falei, todas as bibliografias que eu conheço, eu indico. Agora, tem muita coisa que eu trago que eu não sei te dizer bibliografia. Por que eu não sei? Porque é da minha prática, porque é a forma como eu peguei as literaturas internacionais, o período que eu fiquei na Universidade de Stanford, como professora visitante, e fui treinada por eles durante 2 anos, quase 3 anos, e tem várias coisas que eu filtro, que eu não uso, mas muitas que eu uso. Tem coisas que advêm da forma como eu sistematizei o meu método, porque eu desenvolvi um método, entendeu? Agora, tudo que tem bibliografia, eu recomendo também, com a maior facilidade, não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. Não tô com o meu ego envolvido nisso, tanto que eu mesmo estou divulgando meu método e não estou publicando, então não estou preocupada com o meu nome ser eternizado, não. Eu estou preocupada em auxiliar vocês, tá? Agora, também tem muita coisa que eu trago no curso que eu, às vezes, só tenho um artigo em inglês para indicar. E aí eu aviso lá, olha, gente, tem isso aqui, foi daqui que eu tirei, mas é em inglês, não tem em português, tá? Então isso acontece também. Já respondi, né, Cassiana? Raquel, ótimo, se você mora na Austrália, ixi, então vou ter coisa demais para te mandar. Em inglês é o que eu mais tenho, tudo, tá? Então, assim, até lá no curso, se você quiser pedir, eu posso adicionar algumas coisas a mais internacionais que eu tenho. Não sei se você já se inscreveu, mas se você for se inscrever. Mas tem coisa demais em inglês, nossa, demais, demais. Então, a questão toda nossa é ter no português, né? Mas também tem muita coisa no inglês que também não é boa, né? Claro, isso é normal. Porque como é a maior produção intelectual no mundo, é na língua inglesa, então é preciso filtrar, né? Mas tem algumas coisas lá no curso que estão em inglês, eu aviso, gente, esse aqui é em inglês, tá? Tem mais alguma dúvida, gente? Olha, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui.
A pergunta da Jimena. Não precisa fazer. Não precisa. Ela falou que não precisa, mas eu já fiz. Oxi, pode. A Jimena também é uma das primeiras alunas, gente. Só que ela é tão boa aluna que ela não terminou o curso até hoje. Mas é porque é muita demanda. Mas ela tá fazendo no tempo dela. E isso que é legal do curso online, entendeu? Você faz no seu tempo. 2 anos para você poder fazer. A Ximena, acho que, se não me engano, ela foi a terceira pessoa que comprou. Aposta em mim desde que eu criei a página. Ela fica aqui, vamos lá, Jana. E muito legal o trabalho dela no ensino superior, lá em Goiânia. Então, dá ainda, tá? Pode acessar, tá no prazo e no seu tempo. E agora tá muito maior do que tava antes, tá bom que você já pega tudo, tá? Cassiana, tem previsão de abrir novamente? Não. Nem essa turma tava assim, né? As pessoas já estavam pedindo a fila de espera, então não posso te dizer quando, tá? Agora eu vou dar uma atenção para essa turma. Gente, mais alguma pergunta? Não, senão eu vou liberar vocês irem para ficar com a família. Só quero lembrar vocês que são 10 horas da noite. Para quem quiser fazer a inscrição no curso, né, com o desconto de hoje, né, que é o desconto de R$1.000, é só até meia-noite. R$23,59. Tá, gente? Porque assim, Janaína, mas se amanhã eu... Não. Amanhã não vai dar, tá, gente? Regra é regra, ordem é ordem. Por respeito a todo mundo que comprou hoje, né? Teve gente do Acre que acordou às 3 horas da manhã no horário do Acre para garantir a vaga, porque de 5 às 7 teve um bônus a mais também, mas assim, por respeito a todo mundo que fez o esforço para comprar hoje, amanhã não vai estar nesse preço, tá? Não vai estar nesses R$1.000 de desconto. E também porque as nossas vagas, elas têm um número específico, então a gente também vê quem realmente está interessado, quem realmente está querendo entrar e já vai acolhendo lá, tá? Já tá bombando de perguntas. Ok? Beleza? 2 anos para acessar o curso, isso. Não tem tempo, tem o tempo máximo que é de 2 anos para você fazer, tá? Isso é um tempo que tem. Agora, o mínimo não. Aí você vai fazendo no seu tempo, vai aplicando, tá? Algumas pessoas que estiverem conseguindo se organizar nessa quarentena para já aproveitar e estudar, aproveita, tá? Então, fica bem tranquilo. Até as pessoas perguntam, poxa, mas e aí, se eu não quiser... se eu não puder participar do dia da live, por exemplo, como é que eu faço, né? Eu posso ver depois? Aí a gente deixa lá, porque a live, a mentoria é um bônus, né? E aí, antigamente, inclusive, era 3 mentorias. A gente vende o curso com 3 mentorias. Mas essas pessoas que comparam com 3 mentorias já participaram de 7. Aí eu falei, quer saber? Vou chamar todo mundo para todas. Então, não tenho essa... Sou muito tranquila nesse aspecto. O importante para mim é a entrega e, na verdade, eu adoro ter os alunos junto comigo. Então, é isso. Da live, né, Chique? Vai ter. A gente vai fazer uma live lá com o pessoal da PUC, dia 27, se eu não me engano, né? 27. Lá de Goiás. Gente, então tá bom. Alguém tem mais uma pergunta? Me avisem aí, senão eu vou fazer aqui, né, resolver as coisas e vou voltar lá pro curso para responder todas as perguntas que estão lá e inserindo os novos vídeos. Estamos virando noite aqui fazendo isso, mas estamos felizes. Então tá. Gente, muito obrigada, tá? Tudo de bom para todos vocês. Boa noite. A gente se encontra. E eu vou finalizar com a minha frase clássica. Elaine, o valor do curso é o seguinte, você tem que acessar no link da bio. Tem um link lá, até no Stories está dizendo como é que acessa. É o seguinte, tem um símbolo lá, laranjinha da Educaetos, amarelinho lá. Aí do lado tem uma descrição da página e aí tem um link. Você clica naquele link, aí lá vai estar, quero me inscrever. Aí você vai ver todas essas informações. Tem um vídeo que eu explico com detalhe para você ver se é isso que você quer nesse momento da sua vida, tá? Se chegou o seu momento de fazer o curso. Então, é um vídeo bem explicado, tá bom? Eu quero que vocês tomem essa decisão com consciência, com tranquilidade e que venham de braços abertos para mudar totalmente aquilo que vocês viviam na sala de aula antes, tá? Então é isso. Gente, vamos finalizar então com a frase clássica, né? Vamos juntos humanizar a educação? Até mais, gente. Com Deus.